Olá, no vídeo anterior falamos sobre as configurações do Optaline. Falamos muito mais sobre a parte de submenus e computador, como configurar toda a máquina antes de começar o processo. Nesse vídeo iremos mais para a prática, colocar as dimensões, medição e ver o resultado e como corrigir esse resultado e no final disso gerar um relatório. Então vamos para a prática. Usando a tela inicial do Optaline, você tem o ícone na parte superior que é o alinhamento na horizontal. Então podemos clicar no alinhamento horizontal. Lembrando, a Proof Technique ela tem 3 fatores importantes para o processo de alinhamento, que é dimensão, medição e resultado. Tudo isso sendo realizado com precisão, qualidade e repetibilidade. Então vamos inserir as primeiras informações que ele nos pede. Para fazer essa questão de dimensão ou definir as medições, nós precisamos utilizar os acessórios da Proof Technique. Então nós temos as hastes que são projetadas diretamente para essa aplicação. Estas hastes, elas utilizam correntes para fixação do suporte ao eixo. Essas correntes, ela tem um caminho de passagem, onde iremos anexar. E há um ponto de trava, onde você vai fazer a fixação da corrente. Depois, com uma simples rosca, você pode aqui gerar o aperto final. Então vamos fixar ela no eixo. Uma tensão especial que essa área deve estar apoiada ao eixo, porque neste apoio ela garante que você não está formando um ângulo na montagem ou ela está torta na montagem e isso vai já gerar erros na medição. Observe que é simples a montagem. Apoiado. Agora eu vou dar o aperto. Como ainda estamos montando os instrumentos, então é um aperto ainda suave. Depois da montagem faremos um aperto final para que ela fique bem rígida e fixa no eixo, não havendo movimentos durante as leituras. Aqui a aproximação é bem visual mesmo. Existe também essas hastes magnéticas, onde você pode usar ela para essa aplicação. Então, ao invés de usar a corrente como trava, ela tem ímãs muito fortes, né, que você coloca no eixo, ele vai travar aqui no eixo. São bastante confiáveis. Então, nesse momento, colocamos as hastes, né, para que depois venha sendo fixado aqui os sensores. Com o sensor e a haste montada, eu consigo agora ter as dimensões que serão inseridas no aparelho. Um ponto importante: o Optaline oferece uma tela de toque capacitiva, totalmente para o meio industrial, com algumas proteções. Então, ela é própria para ser utilizada na área industrial, com luvas, poeira. Então, é uma tela totalmente projetada para isso. Vamos, nesse momento agora, inserir aqui os nossos sensores e laser. Para o Sensaline 5, que é utilizado com o Optaline, ele é um sensor que ele tem uma nova placa eletrônica de alta precisão, com 2 detectores PSD de eixo duplo, que são sistemas de medição, né, sensível à posição. Então ele vai estar a todo momento vendo ali a posição que está o sensor. Ele tem um inclinômetro dentro dele, que tem uma precisão muito grande, né, com um inclinômetro que utiliza MEMS. Ele tem uma supressão à luz ambiente, então a luz ambiente normalmente não atrapalha, em questão você está numa área aberta, onde você tem sol, luz, não vai ser um problema. Ele tem uma alta velocidade de transmissão de dados e qualidade da transmissão dos dados. O status de laser do transmissor. Então, toda vez que o laser é enviado para dentro do sensor aqui, ele está lendo como é que está o status desse laser, da qualidade do laser que chega. Então, tem os dados também do laser, firmware e tudo mais, estão sendo transmitidos para dentro do sensor. Então, é um sensor de duplo plano que oferece uma qualidade, repetibilidade e precisão nas suas medições. O sensor de duplo plano, ele tem o primeiro plano que faz as leituras dos eixos vertical e horizontal, que a gente chama de paralelo, e no segundo plano ele está lendo o ângulo formado entre o primeiro plano e o segundo plano. Neste caso, dentro desse sensor, nós temos os 2 planos de medição, temos o segundo item, que é agora o emissor do laser. Então, esse aqui, ele apenas emite o laser, então o amarelinho aqui ele está apenas emitindo o laser, que vai ser observado pelo sensor, o Sensaline 5. Ele também tem um campo de visão aqui de 1 polegada, então ajuda bastante quando você tem backlash ou máquinas que você tem um ângulo sendo formado entre elas que está um pouco fora. Então ele te ajuda na hora da medição. Sobre os 2 planos, nós vamos ver mais detalhes deles na hora de configurar a medição. Então vamos montar aqui agora o Sensaline. Observe que a máquina na imagem
da tela de dimensões, ela te mostra a forma de montagem. Muito importante que o sensor fique na máquina móvel. Por quê? Na máquina móvel, a resposta fica mais fácil de ser lida porque você está movimentando apenas o sensor e não o laser. Quando você faz o movimento do laser, ele acaba alterando muito o ponto. Consequentemente, ele pode sair fora do campo de leitura, diferente do laser, que você está inclinando ele não sai fora do ponto de leitura. Importante que o laser fique na máquina fixa e o sensor fique na máquina móvel. Isso também é informado na tela do aparelho. Observa que na tela do aparelho, olha lá, a bomba, que é a minha máquina fixa, ela está com a setinha empurrando o laser para dentro do sensor que está na máquina móvel. Então, aqui no caso da imagem, vocês estão vendo que a máquina móvel é importante deixar a tampinha fechada para te ajudar na hora do ajuste. Então, eu montei aqui o sensor na máquina móvel. Venho agora com o laser na máquina fixa. Um ponto importante. No laser, não mire ele no olho, porque é um laser forte, né, de classe 2. Na parte superior dele você vai ter umas roldanas e na parte inferior também. Vocês irão ver que essas informações elas são importantes para ajustarmos o angular no segundo plano. Então, nós vamos ver na hora de configurar ali a medição. Vou só ajustar aqui, ficou muito perto o sensor. Abrir a tampinha do laser. Agora eu consigo ver ali o laser na mira aqui da tampa do sensor. Aperto, 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 aperto. Por enquanto não vou dar o toque final aqui de aperto das hastes, porque nós vamos configurar. Então as informações que ele me pede aqui na tela do aparelho são as informações que eu irei utilizar. A minha imagem visual aqui está que a máquina móvel está desse lado e a máquina fixa está desse lado. Eu posso simplesmente clicar no processo de girar. Agora eu tenho a móvel desse lado e a fixa desse lado também no meu visual, para ficar mais fácil e prático na área. Agora preciso inserir para ele as dimensões, porque o alinhamento geométrico ou alinhamento de eixos, ele vai usar os dados da máquina para traçar a geometria dela. Então, a medição do centro do acoplamento até o primeiro pé, de 60 milímetros, que deu aqui na minha trena. Nesta parte ele me pede a distância entre o centro do acoplamento até o centro do sensor, então está dando aqui 45 milímetros. A rotação da máquina, lembrando, a rotação ela vai ser a ferramenta de controle da sua tolerância. Então, baseado na rotação e no tipo de acoplamento, ele vai trazer para você a tolerância especificada pela Pruftechnic durante anos aí, né? Então são os dados estatísticos que a Pruftechnic tem de estudos que mostram a melhor qualidade do alinhamento. Vou deixar aqui como exemplo 1200. O diâmetro do acoplamento, importante para ele entender a relação entre gap e diâmetro para dar o ângulo. Então o meu acoplamento aqui eu já conheço que é 50 milímetros. A distância entre os pés, 90 milímetros. A distância do primeiro pé ao centro do acoplamento vai dar 60 milímetros. Ok, então eu inseri as dimensões da máquina. Então, após ter inserido as dimensões, o passo importante que não deve ser pulado é a famosa medição de pé manco. Muitas das vezes a gente quer pular essa etapa e essa etapa acaba gerando problemas lá na frente. Se o alinhamento não dá certo, você tem que voltar e refazer isso. Para ativar o pé manco, basta clicar aí na tela superior, um desenhozinho do pé. Ele vai habilitar para você as imagens dos pés. Como que funciona a leitura de pé manco? Eu tenho que soltar um pé, apertar, soltar o outro, apertar, soltar o outro, apertar, soltar o outro, apertar. Se algum desses pés apresentar mais do que 6 centésimos de valor, característica que esse pé está manco e precisa ser corrigido com o valor que está expresso na tela. Então vamos começar. O laser já está sendo lido, então eu não vou zerar o laser agora, porque agora eu não quero fazer uma leitura de alinhamento. Então, quando realizamos a medição de pé manco utilizando sistemas de medição a laser, ele vai dar para mim a relação das dimensões que foram inseridas. Então, o laser está estático, eu não estou lendo agora desalinhamento angular e paralelo, eu estou vendo só como comporta essa máquina em relação ao movimento que o laser vai gerar aqui. Então, vou clicar no primeiro pé. Olha lá, ele me informa o seguinte, afrouxe o parafuso do primeiro pé, nós vamos vir soltar o primeiro pé, tá bambo, ok, clico no OK aqui, no verdinho. Posso apertar o pé agora. Feito o aperto. Ele vai automaticamente estabilizar e vai habilitar a medir agora o segundo pé. Clico no segundo pé. Vou soltar o pé, lá. Solto o pé. Observe que é bem ilustrativo, né? O Optaline vai te ilustrando muito bem essas informações. Interessante também que no Optaline você não precisa movimentar agora o sensor, só paralisou e faz as leituras.
Dei um OK, apertado. Vou para o terceiro pé. OK, estabilizado. Pode apertar. Quarto pé. Soltou. Estabilizou. OK, pode apertar. Então, fizemos a verificação de pé manco. Observe que deu carinha sorridente, né? Carinha feliz, porque não houve pé manco nessa máquina. Se tivesse algum pé com mais de 6 centésimos, aqui seria considerado um pé manco. Nós tivemos 2 centésimos, 3 centésimos, o máximo aqui na frente. Mas fora isso, foi tudo tranquilo. Então, podemos agora partir para a etapa de alinhamento, que é medir e realizar depois as correções. Nesse método de pé manco, às vezes as pessoas gostam de pular por falta de entendimento de quem está envolvido na atividade. Então é muito importante explicar para quem está envolvido na atividade qual será a etapa. Nós precisamos soltar o parafuso, apertar, soltar, apertar, para verificar a condição de base e pé manco. Em muitos casos, quando você não pede ou não explica isso, a pessoa acha que ela está soltando, apertando, o cara do alinhamento está errando tudo. Na verdade, não é isso. Então, após inserir as dimensões e verificar o pé manco, iremos para o passo de medição. Ao clicar em medição, você vai ter uma tela demonstrando o laser e o sensor. Do lado direito, você tem escrito na parte superior sweep e embaixo tem laser centralizado. O primeiro passo vai ser você agora centralizar o laser. Por quê? Como explicamos, este sensor agora ele é o de duplo plano. Então ele vai ter 2 planos de correção. O primeiro plano está verificando o paralelismo e o segundo plano está verificando o ângulo formado entre esses 2 planos. Então, vamos pegar aqui agora, clicar sobre o plano. Observe que agora lá eu tenho o plano 1 e o plano 2. Para corrigir o plano 1, devemos movimentar somente as questões radiais. Então, um exemplo aqui, eu vou subir, mexendo aqui no laser, eu vou subir o laser, ó. Observe o que acontece lá com os planos. Então, vou movimentar lá o plano 1, tentar ajustar ele o máximo possível. OK. Está bem próximo do ponto central. É importante vocês já colocarem o sensor bem no ponto central, para na hora que for realizar as medições, ele já não sair tão fora e poder, às vezes, perder aí a linha de medição. Depois, para ajustar o segundo plano, que é o ângulo, você vai mexer nessas roldanas que você tem na parte superior e na parte lateral. Olha lá, na parte lateral, quando eu mexo nela, ela vai jogar o laser para os lados. Na parte superior, ele está como se estivesse fazendo isso com o sensor. Olha lá, jogando ele para cima agora. Lá. Mas observe que o segundo plano mexe muito mais, porque eu estou mexendo no ângulo e não no paralelismo. Então, vou ajustar isso aqui para próximo de 0. OK, fiz um ajuste do laser para começar as medições. Confirmo essa medição. Beleza, lá o laser está centralizado. Na parte superior você consegue ver que está escrito laser centrado. Quer dizer, o laser está no ponto 0, que é uma condição que se eu movimentar a máquina lá para um lado e por outro, eu vou conseguir dar um giro aqui de 180 graus e fazer medições dessa máquina. Caso o laser não seja centralizado no início, pode ser que você comece a girar e ele saia fora, você tenha que usar uma ferramenta especial, que iremos falar sobre ela, para tentar corrigir um pouco essa disparidade aí do laser. Então aqui ele está centralizado. Nos modos de medição, eu tenho o primeiro aqui que é o sweep. Vou clicar em sweep aqui. Quando eu clico nele, ele abre a tela para mim de modos de medição. O Optalign ele tem mais modos de medição para aplicações mais especiais. O modo sweep é o modo que a gente faz no dia a dia, para máquinas convencionais, que é o quê? O sweep é como se você fosse dar um giro contínuo, sem parar a máquina. Ele vai fazer muito rápido essa leitura e vai te dar as informações. Então não precisa ir parando e dando OK ou clicando. Ele automaticamente, só de girar aproximadamente em 60 graus, ele já vai te dar as informações de leitura dessa máquina. Caso tenha dúvida como trabalhar com o modo sweep, há uma explicação também sobre o modo sweep. Aqui, por exemplo, é um modo que mede máquinas com acoplamentos padrões no nosso dia a dia. Os eixos devem ser girados continuamente, ou seja, não vou girar parando, eu vou girar continuamente, numa velocidade não muito rápida também, né, para ele conseguir ir lendo, na direção de rotação da máquina até que atinja uma quantidade aceitável. O ideal é que esse tipo de medição seja no sentido de giro da máquina, porque ali você já tem ali os acomodamentos, os desgastes, então ele vai já ler compensando essas condições também. Depois temos a função de multiponto. O multiponto, você vai ter que girar a máquina, parar, mandar medir. Girar mais um pouquinho, parar e mandar medir. É uma ferramenta importante, às vezes, para máquinas com mancais de casquilho ou metal patente, onde você não tem um rolamento, o eixo está apoiado sobre um óleo. Então, quando você gira a máquina, você para um pouquinho para ela estabilizar o peso do eixo ali sobre o óleo, faz a leitura. Gira mais um pouquinho,
espera ela estabilizar, faz a leitura e assim você utiliza essa ferramenta. Ah, eu tenho dúvida para onde aplicar. Então, esse modo é projetado para máquinas com rolamentos e eixos não rotativos ou desacoplados, longas extensões ou desalinhamento severo. Vários pontos são tomados na maior rotação possível. Um outro exemplo dessa aplicação, motores a diesel, que você precisa girar, ele toca uma bomba, por exemplo, uma bomba de combate a incêndio. Então você tem um motor diesel, que é a bomba de emergência, e uma bomba aqui do lado. Esse motor diesel você não consegue girar ele suavemente, igual eu vou girar a máquina aqui. Então você vai ter que girar numa catraca, então ele vai dando trancos. Então nesse tipo de máquina, o ideal é que você gire um pouquinho, pare, manda ler. Pra você não ficar pegando essas trepidações que a máquina vai transmitir. O outro ponto de medição é o passagem. O passagem é o seguinte, imagine que eu não estou com a máquina acoplada, eu giro um eixo, depois eu giro o outro, mando ler. Giro um eixo, giro o outro, eu mando ler. Então eu consigo ir posicionando o sensor, fazer a leitura. Posiciono o sensor e faço a leitura. Este modo é utilizado para eixos desacoplados, que não podem ser parados, né, em posições definidas, ou seja, eu não posso parar ele definitivamente, eu vou passando e girando só. As medições são obtidas quando o feixe de laser passa através do setor médio, né, do detector. Então eu tenho o detector, quando ele passa na média do detector, o sistema já vai captar o pulso ali e gravar a medição. Depois tem um relógio estático, como se fosse um relógio comparador. Vou medir 0, 3, 9 e depois gerar os valores de medição da máquina. Vamos fazer a primeira medição utilizando o modo sweep, que é um modo convencional e muito simples de aplicar, para a gente ver como que fica o resultado. Então selecionei lá o modo sweep, está configurado as dimensões, né? Foi o meu primeiro passo. Vou posicionar a máquina em uma direção, clico em M de medir, olha lá, começou a medição. Observe que pequenos giros que eu estou fazendo, ele já está fazendo lá 16, 17 leituras. Olha o número de leituras que esse instrumento vai fazendo com pequenos giros de rotação dele. Por quê? Ele está lendo elipses, né? Então, em todos os pontos, ele está lendo vertical, horizontal, vertical, horizontal. Observe a qualidade abaixo da medição. Quando já apresenta o verdinho ali, quer dizer que ele já está pronto para calcular a medição. Então você já tem ali informações suficientes para cálculo. Ah, não, eu não quero, eu quero um pouco mais de medição para melhorar a qualidade. Quanto melhor a qualidade, ela vai ficar na azul. E quanto melhor a qualidade, melhor é a sua resposta de correção da máquina. Então aqui, ó, fiz uma medição, clico aqui, ó, gire o eixo, depois que você girar, clique no X para você deletar essa medição ou confirmar ela no azulzinho. Vou confirmar ela. No início eu falei que a Proof Technique ela tem fatores muito importantes que são qualidade, repetibilidade e precisão. Um dos fatores mais importantes é a repetibilidade. Então, a Proof Technique ela traz para você essa tabela para você justamente verificar essa repetibilidade da medição. Vou voltar no ponto 0, onde eu fiz a leitura aqui. Vou clicar em M novamente, que é medir. Então, clicou em M, olha lá, vou girar. Observe o número de leituras que ele está fazendo com um pequeno giro. Olha lá, está laranjado, quer dizer que ainda não está muito confiável essa medição. Ficou verde, ok, medição já está pronta para ser trabalhada, mas vamos aumentar o nosso número de informações. Tentar fazer o mesmo número de giros, ok. Confirma essa leitura. Então agora eu vou fazer uma nova medição, então o ideal é que você faça isso 3 vezes. Repita 3 vezes o processo para você conferir na tabela de repetibilidade se ele está realmente confiável. Então, M de novo, como é muito simples a leitura, né? Fazer 3 vezes isso é tranquilo. Observe que é um giro suave. Ok? Aí, em cima dos valores, então agora eu tenho lá os valores de vertical, horizontal, paralelo e angular. Em cima deles tem uns números que eu vou clicar em cima dele, que ele abre para mim agora lá, a tabela de medição. Observe que na parte superior está escrito lá vertical, embaixo tem um símbolozinho de angular e paralelo. Então vamos pegar aqui o vertical angular, 3 centésimos na primeira medição, 37, né? 0,37, 0,43 e 0,31. Então ele foi 3 centésimos, 4 centésimos e 3 centésimos. Observe que nos sistemas da Proof Technique a repetibilidade é um fator muito importante. Então não vai variar mais do que 3 centésimos de precisão. A segunda lá, paralela, 0,80, 0,79, 0,80. Depois na horizontal, o angular 0,13, 0,12, 0,12. O paralelo 0,87, 0,87, 0,88. Então observe a qualidade da repetibilidade da medição. Tem também o fator de qualidade 100%, ou seja, as medições foram 100% com qualidade. Eu posso clicar aqui embaixo no Q, eu vou ter agora a relação da qualidade. Quando eu atingiu na barrazinha ali o azul, quer dizer que foi tudo muito bom. Então, olha lá, eu tenho um ângulo de rotação que foi muito bom, né? Atingiu 100%. O desvio padrão da elipse, 89%. A direção de rotação
foi 100%, a velocidade de rotação também foi boa, 86%. Então você tem que atingir valores aceitáveis aqui para você ter uma boa qualidade da medição. Caso a velocidade de rotação fosse muito ruim, ele vai julgar a sua qualidade para baixo, você vai ver que, não, eu preciso melhorar então a minha velocidade de giro. Ele te guia um pouquinho para as informações. Ele permite também você ver a questão da elipse que foi traçada. Então, clicando aqui embaixo, olha lá, eu vou ver a elipse. Imagine que algum ponto saiu muito fora aqui. Você pode vir aqui e deletar esse ponto. Às vezes por causa de uma folga, do impacto que sofreu na hora da medição. Posso selecionar todas as três também, tirar a média, porque está com a qualidade boa. Então agora eu sei que essa máquina está com um desalinhamento vertical angular de 0,03 centésimo, paralelo de 0,08. Na horizontal, o angular está com 0,12 e o paralelo com 0,87. Como está vermelhinho, quer dizer que não está bom. Precisa ser melhorado esse alinhamento. Então vamos clicar aqui agora em resultado. Então nós falamos dimensão, medição e resultado. Agora eu tenho os resultados de medição dessa máquina. Nós estamos vendo aqui a tela, o motorzinho mostrando que a vertical, para corrigir o desalinhamento que nós observamos aqui de angular e paralelo, eu preciso corrigir no motor a vertical, subir a traseira 0,9 e a dianteira 0,8. E movimentar na horizontal, jogando para o lado contrário a que eu estou aqui, 4,9 na traseira e 0,7 na dianteira. Então podemos ver somente a vertical aqui, olha lá, a vertical para corrigir isso eu preciso subir a máquina. A horizontal eu preciso empurrar ela para o sentido contrário aqui. Posso ver isso em 2D também, olha lá. Ao invés de ver agora com desenho de máquina, eu vou ver isso agora em 2D. Essa era aquela configuração que tinha lá no início do primeiro vídeo. Então eu vou fazer aqui então agora vertical. Na parte inferior, observe que está escrito na tela, né? É bem didático o aparelho. Toque no símbolozinho do motorzinho para iniciar o modo live ou modo ao vivo. Cliquei nele. A partir de agora eu vou mexer na máquina em tempo real. Ele pediu uma correção ali de 0,9 na traseira e 0,8. É muito importante que você tenha ferramentas com qualidade para fazer essa correção. Então, o calço calibrado ajuda bastante nesse processo. Ah, não, vou usar a chapa que eu vou cortar. Costuma dar rebarba, os recortes não ficam tão precisos, então tente usar a melhor ferramenta possível. Eu agora estou medindo em tempo real lá. Vou soltar os pés. Observe que a máquina já sofreu ali uma variação de valores. Vou inserir os calços. Estou colocando o calço proporcional ao que ele pediu ali, tá? Aí você vai falar assim, ela ficou um pouquinho mais alta. É porque os parafusos estão soltos, né? A máquina está solta. Então dá para a gente só aproximar aqui os parafusos. Para agora mexer na horizontal. Então, para dar o aperto final, vamos para a horizontal. Na horizontal, estou pedindo para empurrar a máquina para aquela direção. Muito cuidado ao deslocar a máquina na horizontal. Verifique bem as questões dos cachorrinhos, se eles estão, como eu tenho que mandar para lá. Então, alivio o lado contrário, não deixe ele encostado. E atenção também aos parafusos. O empurrar na horizontal tem que ser algo leve. Se está muito pesado, algum problema está acontecendo. Então, exemplo. Você tem o parafuso de fixação do pé, você começa a empurrar ele, ele começa a formar um ângulo, a máquina começa a subir sobre esse parafuso, aparentemente você está ficando com a máquina boa, na hora que você aperta, o parafuso vai puxar a máquina de novo e vai tirar toda a máquina fora de posição. Então é sempre importante, ao empurrar a máquina no sentido horizontal, ir verificando como está o aperto dos parafusos, ele está bambo, ele está macio, tem que estar muito macio esse processo. Então vamos empurrar aqui na horizontal a máquina, olha lá. O deslocamento horizontal dela lá, traseira, dianteira. Verifique se o parafuso está aqui, ficou um pouco pesado, alivia um pouquinho. Olha lá, observe que do lado direito, que é a nossa meta é melhorar esse lado direito aqui, né? Que fique verdinho ou azul. O verdinho quer dizer que está ok na tabela de tolerância e o azul está excelente. Então, olha lá, ó. O angular, ele tá melhorando. Faz sentido, se você olhar para a máquina lá, ela está com desalinhamento angular menor. Pesou um pouquinho aqui, vamos ver o peso dos parafusos. Agora ele está pedindo para voltar um pouquinho, né? Essa máquina foi muito. Por isso é importante ter os cachorrinhos, tá vendo? Porque nós estamos falando agora de precisão centesimal. Imagina o cara numa marreta tentando alinhar isso, ele vai ficar dias aqui, ou ele não vai atingir lá os valores de centésimo de precisão, lá.
4 centésimos, 3 centésimos. Na horizontal, nós já estamos com, olha lá, ó, atingimos um valor de 2 centésimos e 4 centésimos, ou seja, está azulzinho, quer dizer que está no nível de excelência lá, a carinha está até rindo na parte horizontal aqui. Mas observe que do lado direito, debaixo do motor, tem umas setinhas indicando o que eu tenho que fazer. Essa condição aqui é a condição do que eu preciso corrigir durante o processo. É só para me guiar o que fazer, mas a minha meta e o meu objetivo é melhorar a condição do desalinhamento que está do lado direito, que é o angular e o paralelo. O horizontal já está ok, o vertical lá precisa melhorar o desalinhamento paralelo, mas nós não apertamos essa máquina ainda. Então vamos voltar aqui para o vertical, vamos encostar aqui os parafusos para a máquina não sair muito na horizontal. O ideal é que o aperto seja feito de forma cruzada, para que essa máquina não torça. Então, olha lá, ó, apertei um pouquinho o pé traseiro, aperto um pouquinho o pé dianteiro, aperto mais um pouquinho o pé dianteiro. Vou apertando suavemente e vendo a resposta da máquina durante esse processo. Olha lá. Vou apertar esse pé aqui de novo. Aí, ó. Vai dando um aperto final para ela ir melhorando. Mas ainda está na condição, olha lá, está na condição de ok, mas a nossa meta é excelência. Então, agora é o aperto mesmo, você vai sentindo a máquina, observe que a horizontal ela está ficando estabilizada, não está saindo muito fora, a vertical ela está melhorando com os apertos, que a gente chama aí de torque final, né? Então, você vai dando o torque final da máquina, aí, chegou no nível de excelência, ou seja, máquina apertada, confere o aperto de todos os pés. Ó, aqui eu mexi um pouquinho, saiu fora. Tentar melhorar de novo. Mais torque. Aí, ok. Chegamos no nível de excelência. Eu vou agora clicar aqui no verdinho, quer dizer, está ok meu alinhamento. Máquina alinhada. O que eu faço agora? Vou fazer uma nova leitura para ver a real condição dela. Clico em M. Vou posicionar aqui. Mandar medir. Nova leitura. Olha lá, observe que ele está realmente zerado, alinhadinho. Ok, então confirmou a minha movimentação, máquina apertada. Verifico se os cachorrinhos estão todos apertados, né? Conferindo. Resultado, você pode repetir esse resultado também 2 ou 3 vezes para ver a repetibilidade. Feito isso, olha lá, ele habilita agora para você salvar e gerar o relatório. Então vamos clicar em salvar, dar um nome para esse alinhamento. Então vai ser o Optalign. Salvei. Está salvo agora essas informações para mim do Optalign, foram geradas. Eu posso também gerar o relatório. No relatório, aqui ele pergunta, quer exibir a logo? Sim, aí você tem uma logo aqui que você pode colocar. Você pode adicionar informações do alinhamento. Então, localização, sei lá, é o tag da máquina. Optalign. O nome do operador. Quem fez o alinhamento? Leandro. Pode colocar algum comentário. Havia uma trinca, um defeito. Não, foi muito tranquilo o alinhamento. Informação importante. No relatório tem uma informação aqui, ó, resultado tais como encontrado. Ou seja, você quer que ele traz a leitura inicial quando você fez a primeira leitura. Então, o antes ou depois. Então, quero. Então, habilito ela. Tolerância. Se você tem alguma tolerância, vai ser usada da Proof Technique, ou se você colocou alguma, vai trazer também. Se teve pé manco, ele vai querer ver o resultado do pé manco. Folga axial, se tiver também, você pode colocar. Aí você vai ter que colocar a informação de leitura de campo. Assinatura, se quiser. Beleza, gerei o relatório. Clico no relatório aqui, ó, posso gerar um PDF. Nesse momento ele está gerando para a gente um relatório em PDF. Vai ser observado aqui na tela mesmo. Ou você pode, em relatórios, conectar o pendrive no aparelho, na parte superior do aparelho tem um ponto de conexão do pendrive que vai fazer a leitura. Vamos ver como é que ficou o relatório, clicando no lupinha aqui no cantinho inferior. Então lá, está gerando o relatório, aí ele está processando aqui o relatório, como ele vai ficar visual, né? Vocês vão ver que ele fica bem detalhado, trazendo a imagem da máquina, tudo aquilo que a gente trabalhou no conceito de configuração de máquina e desenvolvimento dela. Então esse relatório é um relatório que você pode armazenar, enviar para o cliente final, ou gerar as informações aí, ó. Esse é o relatório, ó. A localização, o ID do ativo, o operador, as dimensões da máquina, o nome da máquina, olha lá, o número de leituras que você fez na parte inicial, a repetibilidade dela. Lembre-se, Proof Technique, repetibilidade, qualidade e precisão na medição. Então ela traz a tabela de repetibilidade, é o único que oferece a tabela de repetibilidade no seu sistema. Aí tem depois como deixado, eu só fiz uma leitura, mas se você fizer 3 leituras, ele vai ver como é que ficou as 3 leituras. Aqui tem as informações como encontrado, olha lá, então tem a medição inicial e tem como deixado. Carinha rindo, antes carinha estava triste. Os valores foram deixados. Tem as tolerâncias, tem o pé manco e tem um ponto de assinatura aqui do relatório. Então esse relatório agora pode ser
extrair do PDF para o computador, ou você pode salvar ele no pendrive aqui, conectando aqui na parte superior do aparelho e gerando o relatório. Então aqui falamos sobre o modo de medir e corrigir a máquina baseado nos resultados do desalinhamento. Então vimos como é fácil realizar um alinhamento utilizando a tecnologia Optalign da Proof Technique. Precisão e repetibilidade foram bem apresentadas. No processo, vimos também que após inserir as dimensões, temos o ponto de medição. Uma delas foi o modo de medição Sweep. Vamos ver um outro modo de medição, o multiponto. Então, quando eu seleciono o multiponto, observe que agora ele habilita o medir para mim, só que não vai ser mais como o Sweep que eu vou girar continuamente. Olha lá, eu giro um pouco, clico em M, fiz uma leitura. Giro mais um pouco, espero a máquina estabilizar. Imagine então o mancal de casquilho, o eixo acomodando no óleo, clico em M, giro mais um pouco, espero ela estabilizar, clico em M. Está amarelinho, quer dizer que a medição ainda não foi boa. Giro mais um pouco, clico em M. Então você vai fazer isso, que é o modo de medição aí, multiponto, e vai gerar ponto a ponto dessa máquina para te dar informação aí de desalinhamento angular e paralelo. Então, vimos apenas que o modo de medição multiponto ele muda da seguinte condicional. Ao invés agora de ser contínuo, só girar o eixo, você tem que girar, parar, estabilizar, medir. Girar, parar, estabilizar e medir. O outro modo de medição é o passagem. Então, quando você definir agora pelo modo de medição passagem, neste caso agora, subentende que os eixos estão separados. Observe que o meu eixo ele está solto um em relação ao outro. Então, eu vou posicionar o sensor. É importante você também zerar o laser nessa condicional. Você vai ajustar o laser como se estivesse ajustando um alinhamento convencional em uma posição. Vai mandar medir. Girou o sensor. Olha lá, laser desligado. Quando o laser passar em frente ao sensor, olha lá, já fez a leitura. Giro o sensor, laser passou, 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 fez a leitura. Então aqui você vai somente passar um em frente ao outro, que ele vai gerar a leitura de medição. Isso para máquinas às vezes que você não pode trabalhar com ela acoplada diretamente. Elas estão desacopladas. Então, ela vai gerar essa relação. Então, esse é o outro método de medição, que é o método de passagem. O outro modo de medição é o modo relógio estático. Então, você vai selecionar nos modos de medição relógio estático, vai dar um play. Olha lá, ponto 0, ele manda você girar um pouquinho, medir. 3. Ao estabilizar, medir. E assim por diante, você vai posicionando e medindo. E vai tendo os resultados ali de desalinhamento. Então, este é mais um módulo também que você pode utilizar para o alinhamento de máquinas aí, baseado nos tipos de medição ou configurações da medição. Em alguns casos, no processo de alinhamento, vocês terão um problema, por exemplo, de chegar, a máquina está muito desalinhada, não foi feito um pré-alinhamento, você vai começar a fazer a leitura, o laser vai sair fora da medição. Ou a máquina tem uma distância entre cabeçotes muito grande. Qualquer variação angular pode ser que o laser saia fora do campo de visão. Então, no modo de medição, quando você iniciar a medição, observe que a máquina vai começar a fazer a leitura, ela vai girar, se essa máquina estiver muito desalinhada, e o laser vai sair fora do campo de visão. Nesse momento vai aparecer uma mensagem na tela indicando que toque em aceitar para você ampliar o campo de medição, ou seja, ele permite que você faça uma pequena correção do laser nesse momento para atingir uma leitura e você fazer um pré-alinhamento dessa máquina. Depois você faz um refino. Então aqui, olha lá, ele indica qual a correção deve ser feita. Vamos ajustar a máquina um pouquinho até o laser ficar ok de novo. Olha lá, laser ok. Observe que tem uma mensagem escrita assim embaixo, ó, estende iniciado. Ajuste o laser e toque para concluir. Beleza, vou concluir. Ele permite agora eu continuar a medição. Olha lá, saiu fora de novo. Vou fazer isso para aproximar a máquina. O ideal é que faça isso no máximo 2 vezes. Então essa ferramenta permite você fazer um pré-ajuste da máquina que estiver muito fora, para depois você vir refinando o alinhamento. Então fechamos aqui o vídeo de aplicação da ferramenta Optalign. Vocês viram a facilidade,
a repetibilidade, qualidade e precisão da medição. Você agora tem uma super ferramenta na mão para realizar os alinhamentos diários. Um abraço a todos e um bom trabalho.